Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Hoje sábado, né? Mais um dia que Deus nos concede, que Deus nos dá essa bênção. E vamos juntos glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, que adora a Deus conosco. Nós vamos adorar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Deixa eu procurar aqui. Muito bem. Já achou aqui? Muito bem. Vamos cantar o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, não mais temendo, o bem fazendo no nome santo de Jesus. Cante comigo. Irmãos amados, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Irmãos amados, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Eita Deus! É bom, meus irmãos, nós vamos juntos adorar o nome do Senhor Jesus. E hoje Gênesis, né? Nós estamos em Gênesis, capítulo 45, versos 22, você pode pegar a sua Bíblia, 22 até o 24, nos diz assim, 22 a 24. A todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E ao seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados do trigo, e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre isso, vou falar como evitar
brigas e contendas. Vocês já observaram isso? Como evitar brigas e contendas? Tem irmão que tudo ele inventa uma briga. Tem irmã que tudo ela inventa uma briga. Marido, por qualquer coisinha do arroz, a mulher faz um arroz, ele faz uma briga se ele não gostar do arroz. Também a mulher, às vezes o marido diz, desse tantinho, ela já vem com uma pedra, um monte de pedra para cima dele. Como evitar contendas? Como evitar brigas? Vocês se lembram lá em Gênesis 13, quando Abraão disse para Ló, ele disse assim, olha, não haja contenda entre os meus e os teus pastores, nós dois somos irmãos. Mas aí você me pergunta, sim, pastor Zé, mas todos nós somos tendentes a brigas, a contendas, a desavenças. Como evitar isso? Vamos lá. Antes de eu entrar propriamente no texto, perceba uma coisa. José, ele vai mandar 10 jumentos, levando muita coisa boa. Mais 10, ao todo 20. Aqui ele tem coisas boas, o melhor da terra do Egito para o pai e para a família. E também esses animais, nesse número, era para trazer a família de José, inclusive o seu próprio pai, para o Egito. E aqui, essa ida para o Egito, ela vai ser boa para a proteção, como falamos ontem, proteção, amparo e vida. O próprio José vai dar isso ao seu pai. Então o Egito vai ser uma compensação para o velho Jacó, porque nessa mudança eles vão perder muita coisa. Mas a Bíblia diz que José dá o melhor da terra. Depois de tudo, antes dele enviar os irmãos de volta para o pai, José, olha aqui meus irmãos, isso aqui é muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Aqui você vê um José sábio, você vê um José prudente e você vê um José que não gostava de briga. José nunca gostou de briga, nunca gostou de briga. Ele olha para os irmãos e diz assim, agora vão para o papai e não discutam, não briguem pelo caminho. Por que ele disse isso? Vamos analisar o contexto. Ele disse isso porque ele sabia que agora, como havia revelado, cada um ia tentar jogar culpa um no outro. Ah, a culpa foi tua. Olha aí, ó. Agora o nosso irmão está lá, governador, ele vai nos maltratar. E aí eles poderiam criar um ambiente mentalmente e gerar uma discussão entre eles. Aí José, como sábio, como prudente, como um homem que na verdade não gostava de briga, diz assim, não contendais pelo caminho. Não briguem, não discutem. Vocês sabem por que José disse isso? E aqui eu quero falar como evitar briga, como evitar contenda. José disse assim, não briguem, não discutam, Deus me colocou aqui. A outra coisa, todos vocês têm defeitos. Ou seja, nenhum dos irmãos de José eram perfeitos. Nenhum dos irmãos de José eram pessoas sem qualquer defeito. Todos tinham defeito. Todos concordaram em vender José para o Egito. Alguns deles queriam até a morte do próprio irmão. E aí perceba bem o que nós queremos falar aqui nesta manhã para todos vocês. Sabe por que nós não podemos andar discutindo, andar brigando, andar acusando os outros, em contenda, em briga? Olhe para você mesmo. Há um autor americano que ele diz assim, agora não era hora deles olharem mais para apontar o erro de José. Era o momento deles olharem cada um para si mesmo e dizer o quanto fomos ruins, o quanto fomos perversos, o quanto maltratamos nosso irmão. Aí sim, eles deveriam criticar a eles mesmos. Cada um deveria voltar para a terra de Canaã. Deveriam voltar para onde estava o pai, pensando no quanto foi ruim a própria pessoa. Você quer evitar briga? Antes de você discutir ou acusar o outro, olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo. Quando José disse assim, não contendais pelo caminho, é porque José queria dizer, todos vocês trilharam o caminho de querer me matar, de querer me vender. Então, aqui está a melhor prova para nós evitarmos briga, para nós evitarmos contenda. Quando nós formos olhar para acusar o irmão, olhe para você mesmo. Olhe para o seu passado. Olhe para a sua história lá atrás. Quem de nós nunca, eu sou perfeito, perfeito só Deus. Então, o nosso passado é marcado
por momentos como marcaram a vida de Jacó. Muitas pessoas, as mais íntimas, sabiam dos defeitos de Jacó. Abraão tinha defeito, Davi tinha defeito, Jacó tinha defeito, Judá tinha defeito, Rúben tinha defeito, todos tinham defeito, todos. E por que José disse, não contendais pelo caminho, não entrais em brigas, em contendas, desavença? Porque todos eles tinham defeitos. E aqui há uma coisa interessante que nós podemos analisar. Jesus me salvou, Jesus te salvou, e ele só deu uma palavra para nós. Você quer saber? Vamos abrir as nossas Bíblias aí, você que tem a sua Bíblia. João 13, vamos lá. João 13, está dizendo assim a palavra do Senhor. João 13, vamos lá. 13, verso 34. Olha o que Jesus disse. 13, 34. Está escrito assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus, ele dá um novo mandamento. Jesus, ele também quer evitar briga, e ele quer evitar que nós vivamos nessas discussões, nessas querelas, nessas briguinhas, nessas panelinhas. Ele diz assim, amem uns aos outros. Por que eu devo amar o meu irmão? Primeiro, todos eram filhos de um mesmo pai, Jacó. Segundo, todos tinham defeitos. Terceiro, o pai amava a todos. Mesmo eu tendo um defeito, mesmo nós sendo filhos do mesmo pai, nós temos que entender que o pai nos ama. E ele nos ama como nós somos. Amém? Então, para evitar briga, para evitar contenda, ame os outros. Pastor, mas por que eu devo amar o irmão? Por que eu devo amar a irmã? Porque Jesus me amou e Jesus te amou com os teus defeitos, com o teu histórico de vida ruim, com o teu passado sujo. Ele te amou, ele te perdoou. Então, quando tu pensares em acusar alguém, lembre-se, Jesus perdoou você e não te acusou. Ele revelou os teus pecados, mostrou a tua vida caída e te perdoou. Por que você não pode perdoar o próximo? Isso é muito importante. Vamos ler agora o 15, verso 12. Olha o que nos diz. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, se Jesus me amou e te amou, eu que não prestava para nada e você que não presta para nada, Jesus te ama. E por que você quer acusar os outros? Aí fica na igreja, eu sou mais crente do que o fulano. Fulano de tal é mais crente do que o irmão fulano. Irmão, se não for a graça de Deus em nós não somos nada. Nada. Então, se a gente quiser evitar briga, contenda em grupinho, na igreja, é só a gente se lembrar do que nós fomos e que Jesus nos amou a si mesmo. A Bíblia diz em Romanos 5,8, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o verso 17 do 15, de João 15, diz assim: e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, há uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês, para finalizar. A Bíblia diz que eles saíram do Egito para voltar a Canaã, para a terra do Pai. E agora preste bem atenção. Nós temos aqui um exemplo muito importante. Eles vão voltar para a casa do Pai. E José diz assim, não contendais pelo caminho. Ou seja, a nossa caminhada é para o céu. E nós estamos caminhando em estradas do Egito. Todo mundo está olhando para nós. E todos sabem que nós somos diferentes. Então, se eu quero o céu, eu tenho que evitar escândalos na estrada do Egito. O mundo não pode vir em contenda, em briga. É lamentável dizer aqui. Mas o mundo hoje, o Egito, está olhando para muitas igrejas, para muitos irmãos que vivem em contendas, em brigas, em desavença. Quando José diz, no caminho não contendais uns com os outros, ele estava dizendo, não deem para as pessoas que estão à beira do caminho, peço um exemplo. Evitem discussão, evite contenda, evite briga. Essa briga, ela nos leva ao escândalo, crente falando um do outro, pastor falando um do outro, irmão falando do irmão. Isso só gera confusão, só gera briga. E aí o apóstolo São Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10, 32, portai-vos, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então, você pode
se comportar. Tem um hino aí que eu acho muito bonito, um mandamento, né? Deixa eu ver. Eu acho que ele é de Daniel e Samuel. É muito importante esse hino. Deixa eu ver se eu me lembro dele aqui. Então, vamos viver assim. Quer viver sem briga? Quer viver sem contenda? Quer viver sem desavença? Caminhe com todos os irmãos, sabendo que nós todos temos erros, temos passado que nos acusava, mas Jesus nos remiu